E qual é a maior luta disso aí? Dessa vida do adolescente? É fazer ele ser Numa apaixonado igreja. por Jesus. Porque assim, vamos lá. A gente tem Pra isso você tem que ser apaixonado. isso né? aí. Vamos lá. A gente é uma igreja relevante. Isso é lindo. Nós somos uma igreja moderna. Isso é lindo. Só que Juízes capítulo de número 3 vai dizer que Deus precisou fazer uma geração ser dominada para que eles entendessem a prática da tática de guerra. O que é isso? Por mais que nós lideramos uma geração que hoje está numa igreja moderna, que está numa igreja relevante, eles muitas vezes não entendem da onde que veio esse fogo por Jesus. Porque muitos, às vezes, são levados por pais, por amigos, que olham uma igreja legal, olham uma igreja moderna e falam, esse lugar é confortável para mim. Mas não tiveram o coração contrito, o fogo no peito, para entender por que tá ali. Então, assim, a maior luta é fazer o cara virar e falar assim, mano, você tá numa igreja moderna, mas sua igreja moderna não é mundana. Você tá numa igreja moderna, mas nós amamos a Jesus. E o centro desse lugar é a pessoa de Jesus Cristo. E se ele não entender que o que vai manter ele é o amor por Jesus, toda a motivação uma hora acaba. É. Porque se a motivação for a parede preta, o dia que pintar de cinza, mano, esquece. Acabou. Se a motivação for a luz, o dia que acabar a luz, mano, esquece. Se a motivação for uma pregação maneira, o dia que eu pregar mal e o dia que eu pregar uma pregação que ele não gostou, ele vai embora. Mas se ele amar Jesus, mano, aí quando ele chegar na casa dele, tiver dificuldade com os pais, ele ama Jesus. Quando ele estiver na escola e oferecerem pra ele um baseado, oferecerem pra ele qualquer coisa, falar assim, mano, você é um careta. Não, mano, eu não sou careta, eu amo a Jesus. É entender que o amor por Cristo queima todos os outros amores. Então, a nossa missão no adolescente é falar assim, mano, Jesus é apaixonante. Então, eu preciso apresentar Jesus pra ele de uma forma que seja apaixonante, pra que, assim como eu sou, ele fique apaixonado e esse amor venha manter ele. Eu vi até um tempo atrás um pastor pregando, falando sobre os jovens, né, e adolescentes, que ele falou que muitas vezes o que faz os jovens continuarem ali é a presença do Espírito Santo, ele ter essa experiência. Isso aconteceu com vocês dois, né? Né? E isso deve ser muito marcante também para o jovem, né? Tão jovem assim, né? Tá? E às vezes entendendo, conhecendo a palavra, isso tudo, e ter essa presença e fortalecer na palavra junto ali. Como você falou, essa parte apaixonante de Jesus Cristo, do Espírito Santo conectado com ele ali. Sim. E isso de fato, você acha que tem uma diferença também? Ou... Mano, com certeza, sabe por quê? Podem questionar aquilo que falaram pra você. Podem questionar aquilo que você estudou, podem questionar aquilo que você aprendeu. Mano, hoje em dia questionam até fato científico, mas ninguém pode questionar a experiência que você teve. Sim. Isso é. Entendeu, mano? Então, assim, o que as pessoas hoje buscam, mano? E aí eu saio também um pouco, se me permitem, da esfera Claro. adolescente. Sim, mano. Mano, você sabe o que a pessoa busca, mano? A pessoa busca o poder de Deus, mano. O que as pessoas precisam é ser impactadas por um poder de Deus. Porque a partir do momento que eu sou impactado pelo poder do Espírito Santo, eu entendo que é maior, é melhor, é mais Preenche o importante. vazio. Preenche tudo, mano. Então, assim, eu sou impactado por um poder, por um amor que me amou. A única coisa que eu posso fazer é amar Jesus da forma como ele me amou, pô. Se Jesus ele morreu por mim, eu vou viver por ele uma vida até morrer, entendeu? Então, assim, a partir do momento que esse cara ele é impactado pelo poder do Espírito Santo, mano. A vida dele não é já na mesa mesmo. E aí, mano, por exemplo, a gente tava até conversando um pouquinho antes, né? É uma geração TikTok. E a gente vê, às vezes no TikTok, o cara postando foto dele na igreja, foto dele cantando no louvor, foto dele sendo quebrantada, e depois uma foto dele no mundo dizendo assim, eu sinto saudade da minha casa. O que ele sente saudade não é da estrutura. O que ele sente saudade não é de um edifício levantado. O que ele sente saudade é da casa, que é estar na presença. Isso é doideira. Meus amigos, Foi para o outro lado, né? Não. E essa fé dentro da escola que vocês dão aula? Como que é lidar com os adolescentes hoje de uma escola, né? Uhum. E eles sabem que você, por exemplo, é pastor, eles sabem que você leva a palavra, tem alguma resistência, não tem? Já teve algum preconceito, alguma coisa desse tipo? Mano, então... Até por parte dos pais, né? De repente, não, o cara é pastor, vai ficar dando aula pro meu filho. Assim, eu nunca passei por um problema específico, tirando zombaria. Zombaria tem muito adolescente, né, cara? Sim. O adolescente, quando você é professor, ele quer arranjar uma forma de te desestabilizar. Aí a gente tem duas opções.
Ou é a humilhação ou a coordenação. Eu sempre opto pela humilhação, eu gosto. Entendeu? Mas é sério, que, tipo assim, eu prefiro levar na brincadeira, levar na boa, zoar com o cara e ele entender que, poxa, eu sou um pastor, mas eu sou. Sabe o que mais acontece comigo? É assim, o cara começa a trocar uma ideia comigo, aí ele começa a gostar da minha aula, ele começa a gostar de mim, aí ele descobre que eu sou pastor, mano. Aí ele vira pra mim e fala assim, cara, como é que eu gostava de você se você é pastor? É mesmo. Como é que eu Que gostava de maneiro. você se você é crente? Mano, como é que você é crente e eu gosto de você? Aí eu ficava, era pra você não gostar? Eu não entendi. Por quê? Porque assim, eu na escola, e aí é um ponto, no ambiente escolar, eu não posso ter apelo religioso. Sim. E eu não posso falar sobre a minha fé, tal, A não ser que etc. você esteja numa escola Sim, cristã e tal. e até numa escola cristã, a sala de aula é sala de aula, cara. A Sim. sala de aula é o lugar do conteúdo. Assim como muita gente faz Entendeu? política dentro da sala de aula. Isso aí. Então, assim, a sala de aula não é um ambiente onde eu devo militar politicamente falando. A sala de aula não é um lugar onde eu devo militar religiosamente falando. Ou seja, eu entendo que, assim como eu sou um cristão protestante, eu sou um pastor, e eu amo a minha profissão, eu amo a sala de aula, e eu amo o meu Jesus e gostaria de falar ele na sala de aula, pode ter um cara que é da Umbanda e que ama os orixás dele e que vai querer falar disso em sala de aula. Assim como eu posso incomodar um pai de um aluno que é umbandista, esse cara pode incomodar um pai de um cara que é protestante. Então, eu começo por mim. Eu não, É o respeito, eu né? não falo disso em sala de aula para eu também não ser impositivo. Só que, se eu não posso falar, eu posso agir. Então, cara, Você começa a agir como você é. eu E não posso precisa fugir da pregar, né? minha Aquela- identidade. Quem Isso que aí. falava isso? Santo Agostinho. Santo Eu Agostinho. prego, e quando preciso eu uso as palavras. Então, assim, só que eu sou um cara muito brincalhão. Eu brinco com todo mundo, eu zoo Falava com que era todo Billy mundo. Graham que falava isso. Tá quase ali, Mas todo quase a mesma época. Todo mundo já repetiu isso. Então, pô, foi Agostinho, depois foi Spurgeon, Billy Graham, todo mundo falou. Então, Billy Isso Graham aí, falou a gente também. é uma Bíblia viva. Tá vendo? E aí, cara, assim, eu sou brincalhão, eu zoo com todo mundo, entro na zoeira dos moleques. Isso faz eu ter o acesso do coração deles. Até uma dificuldade que eu tive nos primeiros anos de sala de aula, entender que o aluno não era meu amigo. Porque, por exemplo, quando eu dava aula Saber diferenciar, com né? 19, 20 anos e o moleque tinha 18, a possibilidade de a gente ter o mesmo assunto era muito grande. Então, assim, inclusive isso às vezes fere a coordenação, a política da escola. Então, tem que saber lidar. Porém, cara, esse sentido de falar assim, olha, eu sim, eu sou um cristão, eu sou um pastor, e o cara, normalmente, eu nunca me apresento como, e já tem o estigma que o cara é professor de história e ele é ateu. Ou ele é professor de história e ele é contra o cristianismo. Então, quando o cara descobre, primeiro, você é crente? Você é professor de história, você é crente? Ah, eu sou. Aí depois ele vai na minha rede social, ele vem e fala, tu é pastor? Sim, cara, eu pastorei adolescente na minha igreja, tal, etc. O cara fala assim, cara, mas como é que eu gosto de você? Eu já ouvi isso várias a vezes. admiração acaba aumentando. Isso aí. Aí, às vezes, o cara vai lá e ele abre a vida dele. O cara Você vai passa lá. mais tempo com um adolescente do que... Não, ele passa mais tempo com os alunos dele que as ovelhas dele da igreja, pô. Mas é verdade, pô. Entendeu? E muitos alunos te perguntam muitas coisas. Muita coisa, muita coisa. Deve. Ah, dá até Como é que é demais. essa parada de Jesus aí? Mano. Mas normalmente, igual, por exemplo, quando deu a questão do novo Papa, né, o Leão XIV, o que vieram me perguntar sobre Apocalipse 17, o oitavo rei de Roma, se ele iria apontar pro anticristo, não tava escrito, mano. As pessoas perguntam. As pessoas perguntam mesmo. Que E tava assim, uma especulação isso aí. e os caras às vezes nem crentes são, mas eles querem saber. Se o mundo Então, vai acabar, né? Você isso vê aí- que até na geração mais nova tem a preocupação de quando que o mundo vai acabar, Isso né, aí, irmão? mano. Então, assim, por exemplo, existem pontos, às vezes eu tenho que dar aula, igual, hoje eu estava dando aula sobre Friedrich Nietzsche, estava dando aula sobre o anticristo. Então, assim, Nietzsche diz, Deus está morto e nós o matamos. Cara, eu sou um conteudista, eu preciso expressar o que o cara tá dizendo, entendeu? Só que é nítido, às vezes o aluno ele olha na minha cara, ele sabe que eu não concordo com o que eu tô falando. Tá pregando com a raiva danada, Mano, né? mas eu tô lá. E existem momentos onde, por exemplo, eu já tive que dar aulas, da grade do ensino médio, dar aula de filosofia patrística, os pais da igreja, falo de Agostinho de Hipona. Aí eu tenho que dar aula sobre a origem do mal, livre-arbítrio, graça, redenção, parece que eu tô dando uma aula no start, pô. Entendeu? Maneiro. Então, assim, infelizmente, às vezes, no lugar da sala de aula, você tem que ser meio camaleão. Porque se você quiser pregar uma política ou pregar uma religião, você vai ser
você vai ser chato, cara, entendeu? Então, assim, eu prefiro sempre viver, assim, com a minha atitude, pregando, sendo um cara honesto, sendo um cara respeitoso, sendo um cara humano. Eu não posso fugir da identidade que eu tenho. E às vezes eu entrava muito em conflito, cara, eu sou muito maluco pra ser pastor. E aí as pessoas às vezes me perguntam, cara, mas você não é normal, você tem um parafuso a menos. E eu falo assim, cara, reclama com Deus, eu já reclamei com ele. Ele não tirou de mim. Então, assim, Deus ele quis me usar dessa forma. Entendeu? Então, Vê uma crítica que você fala, você tá orando pouco, irmão. isso aí. Ver se Deus tira Entendeu? isso de mim. Então tem E sempre essa ligação do professor e o pastor também. sim. Não tem como fugir de quem eu sou. Entendeu? Não tem mano, como fugir. E você, como você vive nesse ambiente de adolescente, e aí eu quero fazer uma pergunta pra vocês dois pra gente mudar aí um pouquinho. Mas, porque, mano, a fase que vocês estão lidando é a fase da descoberta. Uhum. É que tá a descoberta de sexualidade, é do namoradinho da igreja, o namoradinho da escola. Como que é? Porque vocês já eram líderes. Uhum. Vocês têm células também, vocês têm outros líderes que estão liderando com você. O Kaique é um líder que lidera com você, que ajuda a carregar o piano. E, e como que é, mano, essa parte de... Como vocês lidam com isso? É um assunto falado também na igreja? Como que é lidar com essa parte do humano, da puberdade, e que está se descobrindo e tem 1 milhão de informações hoje com o celular? Como que é isso, mano? De lidar, porque eu creio que você deve ter tido um problema com um garotinho, com a menininha lá. Como que é? Eu quero que vocês dois respondam. Mano, assim, a gente tem que. Tudo que a gente ensina, a gente tem que ensinar pelo filtro da palavra de Deus. Então, assim, é ensinar o cara a viver em santidade e pureza. Só que entender que a gente sabe que o cara vai passar por dificuldade. Então, é ser humano em relação a isso. Mateus, como que eu evito na minha adolescência eu passar, por exemplo, pela extrema tentação da impureza sexual? Só você não namora com ninguém, pô. Agora eu pergunto pro cara, o cara tem 13 anos, aí ele vira pra gente e fala assim, mano, encontrei a mulher da minha vida, cara. Aí você vira e fala assim, mano, não é a mulher da tua vida. Como é que você explica pra um adolescente Que não é. que não é a mulher da vida dele? E você vira inimigo do cara. Então, mano, várias vezes eu já falei assim, ó, você quer o meu conselho? Ah, tá bom, vou te ouvir. Mas você vai seguir meu conselho? Não vai seguir. A maioria das vezes ele Ele não vai quer seguir. só a aprovação daquilo que ele tá pensando. Ele quer provar aquilo. Só que depois ele vai chegar pra você. E aí, mano, é o ponto que você ensina o que é certo. Você aponta, por exemplo, eu não posso estabelecer numa igreja uma proibição. Eu não posso virar pro adolescente e falar assim, olha, você não vai namorar na sua adolescência. Eu não posso fazer isso, eu não sou pai e mãe dele, pô. Eu sou o líder dele.